Sem a graça não existe renovação. É o nosso tema de hoje. Nosso versículo inicial se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo santo e amado, livres do pecado, livres do império das trevas, abençoados com toda sorte de bênçãos. Meus amados irmãos, uma verdade incontestável está apresentada aqui no tema de hoje. Só o tema já é uma verdade incontestável. Sem a graça, não existe renovação. O que eu quero dizer sem a graça? É sem o conhecimento da palavra da graça. Sem a revelação da graça em sua mente, não existe renovação alguma. Tá? Não existe. Nós sabemos, veja bem, talvez você que acompanha nosso trabalho, né, possa ficar um pouco confuso agora. Porque você vai pensar assim, mas irmão Cristiano, eu já te ouvi ensinar que tudo já foi renovado. Não é? E é verdade. A visão da graça genuína, que apresenta a escatologia totalmente consumada, claro, ela apresenta que tudo já foi consumado. Né? E tudo tendo sido consumado, obviamente tudo já foi renovado. Eu vou deixar embaixo do vídeo, já de cara, né? Vou deixar aí um link para você pela gravação, tá? Você que está assistindo pela gravação, você vai encontrar embaixo do vídeo, no YouTube, na descrição do vídeo, um link de um estudo nosso sobre isso. Tudo já foi renovado. Eu acho que o tema é esse, tá? Ou todas as coisas já foram renovadas. O tema é alguma coisa assim. Aliás, eu vou deixar o link da escatologia, de todos os estudos, tá? E vou deixar o link específico desse assunto da renovação de todas as coisas, tá bom? Se você ainda não estudou a nossa escatologia, amado, consumada, em nome de Jesus, amado, é para ontem você estudar. Separa um tempo e invista esse tempo, vai ser um tempo precioso na tua vida, para você estudar a escatologia consumada e, consequentemente, você vai também assistir a esse estudo da renovação. Então, do ponto de vista escatológico, tudo já foi renovado. Tá? Só que quando nós falamos de renovação, é renovação na mente do povo. Entende? É renovação do entendimento. Porque, amados, vejam bem, é um outro fato incontestável que a esmagadora maioria do chamado povo de Deus, que está espalhado pelo mundo, a igreja, né? É um fato incontestável que essa igreja está com a sua mente totalmente envolvida na antiga aliança. Os pensamentos dos filhos de Deus estão presos na antiga aliança. Vocês podem observar que o apóstolo Paulo diz, né, que o nosso trabalho ministerial, no caso o trabalho dele e o nosso, né, também por imitá-lo, né, era destruir fortalezas e levar todo pensamento cativo à obediência a Cristo. Por que Paulo diz isso? Porque nós pregamos o evangelho exatamente para isso. Para que o entendimento do Filho de Deus seja resgatado. Veja, todos os filhos de Deus, aqueles que são salvos, sempre salvos, né? Os da boa semente, todos já estão salvos, amados, independentemente disso. Mas, Cristiano, salvos de quê? Salvos da morte eterna. O Senhor acabou com a morte, né? O último inimigo que deveria ser aniquilado, como Paulo disse, era a morte. E esse inimigo foi aniquilado no ano 70 na vinda de Cristo. Note que, mais uma vez, eu vou fazer essa ressalva, eu não estou falando de morte biológica, dessa carne aqui. Eu estou falando da morte no sentido amplo, bíblico, que é a morte da alma, é a não existência. Tá? O Filho de Deus, antes da vinda de Cristo, ele estava sujeito à não existência. Né? Ou seja, a não existência não só do corpo biológico, né, que é a herança de Adão, como da sua alma, que Deus lhe deu. Note, amado, que a alma veio de Deus também. Tá? Alguns dizem que a alma é carnal. Não, a alma não é carnal e nem espiritual. A alma é alma. O homem, o Filho de Deus, no caso, o salvo, a boa semente, é triúnico, é composto de 3 elementos. O corpo biológico, que é Adão, a alma que Deus deu, que Deus soprou, e o espírito. O Filho de Deus tem o espírito. Os da perdição têm corpo e alma. Os filhos de Deus têm corpo, alma e espírito. São triúnicos, assim como Deus também o é. Né?
Então é fato incontestável que a esmagadora maioria do povo de Deus que está no mundo tem a sua mente presa no antigo pacto, logo a sua mente não está salva. Então o Filho de Deus ele é salvo, sempre salvo, independentemente disso. Já estudamos sobre isso recentemente, sobre salvação, etc. Claro, voltaremos futuramente no assunto, sempre vamos tocar nesse assunto, mas o fato é o seguinte: os filhos de Deus são salvos, ponto. E nós já nascemos salvos, porque já nascemos depois de toda a obra consumada. Só que o que para muitos falta acontecer é a salvação em termos de conhecimento, em termos de entendimento. Porque a mente, como eu disse, está ligada ao antigo pacto por causa da religião. A religião chamada cristã, que de cristã não tem nada, né? O cristianismo, no caso, ele, de maneira geral, impõe a antiga aliança misturada com a nova. Observe bem isso. Tá? Então, é aquilo que eu sempre digo, vou repetir, vou falar mais uma vez. Há dois grupos. Existe aquele grupo que é a grande maioria, que diz que está na graça, mas não está. Tá? Essa maioria diz estar na graça, mas eles pregam a graça misturada com elementos do antigo pacto. Eu já vou citar alguns exemplos aqui. Tá? Então, é o que eu chamo do antigo pacto velado. Né? O antigo pacto está ali, mas ele está velado. O que significa velado? Ele está escondido, ele está, como se costuma dizer na gíria, está na encolha. Né? Ele está ali na encolha, está escondido, e a pessoa pensa que está na graça, a pessoa pensa que está servindo a Jesus, que está adorando a Jesus, mas ela está envolvida com a lei. E é aquilo que nós vimos no estudo passado. Tá? Esse estudo de hoje está continuando o raciocínio do estudo passado. O estudo passado foi o seguinte, foi uma pergunta: cristãos ou judeus? No estudo passado, nós aprendemos e vimos, né, com profundidade que, na verdade, aqueles que se dizem cristãos hoje são, na verdade, judeus de prática, são judeus em termos de religião. Então, você pergunta para alguém que pensa defender a fé cristã hoje em dia, né? Seja qual for a denominação, tá? Pentecostal, neopentecostal, tradicional, adventista, assembleia, católico, não importa. O camarada se diz cristão, você pode perguntar: você é cristão mesmo? Ele vai dizer: claro que sou cristão. Mas, no fundo, ele está praticando obra da lei. Uma só que seja. Se ele praticou uma obra da lei, ele está obrigado a praticar toda a lei. E se ele está obrigado a praticar toda a lei, logo ele é um judeu do ponto de vista religioso. Foi isso que nós vimos semana passada, o problema de se envolver com obras da lei. Então não adianta você falar que está na graça, né? Uma denominação qualquer dizer que está na graça, e colocar a obra da lei, uma que seja, na vida do povo. Não adianta, amado. Para você viver na graça, você não tem que falar: eu estou na graça. É aquilo que eu digo também muito. Né? Hoje, quase todo mundo diz que prega a graça. Todos esses pastores famosinhos aí, que você vê no YouTube, na televisão, tudo mais, né, com milhares, milhões de seguidores, todos eles hoje dizem que prega a graça. Se você perguntar para um pastor desse aí famoso, eu digo famoso porque, né, eles estão aí em evidência, mas qualquer pastor do sistema, na verdade, pergunta para ele se ele está na lei. Ele vai dizer que não. Que isso, irmão? Aqui na lei o quê? Estou na graça. Ele vai dizer. Porque no pensamento dele ele está na graça. Ele vive a palavra da graça. Só que, na verdade, na vida dele tem obras da lei disfarçadas de obras da graça. Então ele não está na graça, ele não é cristão, ele é judeu de prática. Esse é o ponto. Ou seja, a mente dele, ele é um salvo. Provavelmente sim. Provavelmente ele é alguém da boa semente. Mas a mente dele não foi salva. O entendimento, né? O aspecto da alma dele no aspecto do entendimento. Porque a alma ela tem muitos aspectos, né? E no aspecto do entendimento, a alma dele não foi resgatada. Então ele é um filho de Deus, ele é salvo, ele não vai perder a salvação, porque filho de Deus não perde a salvação. Não existe isso. Tá? Só que ele não teve o entendimento dele resgatado do engano. Então, se ele morre nessa condição, né? Morre biologicamente, não na alma, nem no espírito, obviamente, porque ele é filho de Deus, ele vai para o paraíso, só que ele não tem galardão, infelizmente. O galardão é uma recompensa que Deus dará para o seu povo, porque Deus é galardoador, como a palavra diz, mas ele dá em função do que fazemos nesta vida. Então, salvação é pela graça e não se perde. O Filho de Deus vai viver para sempre. Entenda isso. Você é filho de Deus, você vai viver para sempre, independentemente de obras.
Agora, o galardão que Deus vai dar no paraíso, aí é em função da obra que você pratica ou das obras que você praticou nesta vida. Ponto. Mas o fato é que o Filho de Deus é salvo, sempre salvo. Tá? Então, se o Filho de Deus morre nessa condição de não conhecer a palavra em sua plenitude, está debaixo da lei, por estar debaixo da lei, ele está debaixo de maldição, logo ele não tem galardão algum. Então, ao chegar na eternidade, eu particularmente costumo acreditar que ao chegar na eternidade, o filho, obviamente, por estar na plenitude, ele vai ter todo o conhecimento lá. Mas ele não teve a oportunidade de conhecer aqui ainda nessa vida. Privilégio este que nós, pela misericórdia de Deus, temos. De conhecer a graça, o evangelho da cruz, a palavra da cruz, antes de estarmos no paraíso. E podermos, com isso, angariar os nossos galardões, aquilo que Deus nos permite. Né? Então, a nossa luta aqui, em levar essa palavra, é para fazer o povo do Senhor entender que sem viver a graça plenamente, de verdade, sem ter a palavra da graça em sua mente, não haverá nunca renovação na vida desta pessoa. Porque a mente dela está ainda no antigo pacto. Então, como eu disse, há dois grupos. Um que vive de maneira velada, diz que está na graça, mas na verdade não está. E tem aquele grupo também, que é uma minoria, mas é uma minoria que faz barulho, né? Que defende que tem que cumprir os 10 mandamentos na letra. Entende? Você vê aí na internet, por exemplo, no YouTube, nas minhas pesquisas eu encontro canais no YouTube grandiosos, enormes, com centenas de milhares de inscritos, defendendo os 10 mandamentos. Fazendo série os 10 mandamentos. Por que você tem que cumprir? Está aqui, ó, assista a nossa série. Tem isso na internet aí a beça, irmão. Você entende que a nossa luta é grande aqui de levar a graça? Como que alguém pode defender abertamente, amado, você viver em 10 mandamentos? E, claro, por conseguinte, a pessoa acaba tendo que viver em todo o desdobramento, né? Porque, na verdade, a lei de Moisés, juntando toda a lei, né, os mandamentos de homens que há, inclusive, lá na lei, são 613 mandamentos. Ora, se você vive em um, você pratica um, tem que praticar todos. E aí você é um judeu, como nós vimos na semana passada. Então há grupos aí com uma voz grande na internet defendendo isso. Não, que tem que viver os 10 mandamentos, porque a lei... Amado, olha só, vamos lá. O que Paulo disse a respeito da lei dos 10 mandamentos? O Paulo disse assim, ó, o ministério da morte. Observe bem isso. Isso está escrito, se eu não me engano, na segunda carta aos Coríntios. Se eu não me engano, no capítulo 3, tá? Se eu estiver enganado, me perdoe, mas eu acredito, tenho quase certeza que é isso. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, o Paulo diz assim, ó, o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Eu te pergunto, o que foi gravado com letras em pedras, senão os 10 mandamentos? Paulo disse que é o ministério da morte. E aí no contexto ele diz mais, e o ministério da condenação. Então o que a lei foi? Ela foi o ministério de morte e de condenação. Mas as pessoas estão até hoje insistindo com isso. Não, porque tem que cumprir os 10 mandamentos na letra. Não, porque isso, não, porque aquilo, porque não pode comer carne de porco, tem que guardar o sábado, e não pode isso, não pode aquilo. Então as pessoas vivem aí como judias, né? Do ponto de vista religioso. Então dizem que estão, como esse grupo maior que diz que está na graça, né? Vivem nos batismos de João. Ah, mas Cristiano, o batismo de João não é da lei. Mas o batismo de João era inspirado em quê? Nas lavagens que se fazia na lei. O batismo de João foi um batismo de transição. Agora, qual era a inspiração, se não a própria lei? O que se fazia lá no templo dos judeus? Não eram as lavagens que se faziam? Eles tomavam banho, lavagem do corpo. Entende? O que o batismo de João era, se não um reflexo disso? Mas as pessoas estão aí hoje, até hoje, Jesus já batizou o seu povo na cruz, já voltou, já consumiu todas as coisas, e até hoje o povo está no batismo de João. Ah, mas Cristiano na igreja primitiva batiza... Eu sei disso. Estude, por favor, amado, antes de você... Ah, esse Cristiano é herege. As pessoas ficam muito aí no YouTube comentando, né? Ah, porque é herege, que absurdo. Amado, vai estudar, amado. É muito fácil você taxar qualquer coisa de herege.
Estude, verifique. Vá lá no texto bíblico, acompanhe o raciocínio. Então as pessoas dizem que estão na graça, mas estão aí nos batismos de João, estão nos jejuns. Também tem estudo aí no canal de jejuns. Outros estão aí guardando sábados, como os adventistas e segmentos semelhantes. Estão aí na chamada ceia do Senhor. Alguns chamam de Santa Ceia, que sequer existe na Bíblia. Não existe na Bíblia o termo Santa Ceia e nem a cerimônia. Sabe essa cerimônia que eles fazem? Trazem um pedacinho de pão que você rasgou, todo mundo pega um pedacinho e come agora, bebe um suco de uva, um vinhozinho. Não tem isso na Bíblia. O que tem na Bíblia é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi a última Páscoa que Jesus fez. Ponto. Também no nosso canal tem estudo, é só você pesquisar que você vai encontrar. Então as pessoas estão nos batismos de João, jejuns, guarda-sábados, dízimos, ceias do Senhor, e festa dos tabernáculos, e festa de Pentecostes, sabe? Estão buscando o Espírito Santo. Gente, olha só. Antes da cruz é que o Espírito Santo não estava no seu povo e não habitava no povo. Então, antes da cruz havia essa coisa, né? O Espírito Santo, ele vinha, como diz o termo é esse, vinha sobre, né? E veio sobre ele. O Espírito Santo não habitava, ele vinha sobre, né? Por exemplo, sobre os juízes de Israel, né? Ele vinha para poder dar aquela direção ali, etc., e saía. Por isso que você encontra, por exemplo, pedidos como do salmista, né? Não retire, Senhor, de mim o seu Espírito Santo. Amado, isso é coisa de antes da cruz. Depois da cruz, o que aconteceu? O Senhor inaugurou um novo caminho, um novo pacto. E aí o Espírito Santo veio. Então, primeiro ele veio e habitou lá no dia de Pentecostes entre os judeus. Depois ele também veio e habitou entre os gentios. Então, aqueles irmãos daquela época, que haviam nascido ainda antes da cruz, passaram a receber o Espírito Santo à medida que iam ouvindo o Evangelho. Nós que nascemos depois de toda a obra consumada, já nascemos com essa promessa do Espírito já consumada. Você, filho de Deus, já nasceu com o Espírito. Porque você já nasceu na graça consumada. Então, qual o sentido hoje, amado, de você estar buscando o Espírito? Percebe que esse negócio de buscar o Espírito é um pensamento do antigo pacto? Sabe outro pensamento? Eu sou pecador. Pergunta para qualquer irmão de qualquer denominação religiosa que se diz cristã, se ele é pecador, o que ele vai dizer? Ele é capaz de dizer assim, pecador não, eu sou o maior dos pecadores. Ele tem até orgulho de dizer. Amado, quando você diz que você é pecador, você está pisando na obra de Jesus. Pecador é quem viveu antes da cruz, porque estava debaixo do pecado, da condenação no caso. As pessoas vivem como se elas estivessem antes da cruz. Eu sou pecador. Amado, mas Cristiano França, o apóstolo Paulo disse que era pecador porque ele nasceu antes da cruz. Percebe o ponto? O Paulo, assim como os demais irmãos da igreja primitiva, nasceu antes da graça, filho. Então eles nasceram na condição de pecadores. Então, aqueles irmãos da igreja primitiva foram pecadores perdoados. Percebe? Eles receberam o perdão. Eles foram justificados. Nós já nascemos, abençoados, já na condição de sem pecado. Porque eu, cristiano, você que está me assistindo, a minha esposa, todos nós não nascemos antes da cruz. Nós já nascemos novas criaturas. Nós temos também um estudo aí sobre isso. Tem um estudo não muito distante, é recente, sobre o pecado, né? O pecado não tem domínio sobre nós. E falamos também, tem um tema também, sim, já nascemos novas criaturas. Para você entender a importância do tempo, né? De você interpretar a Bíblia à luz do tempo. Então você entender que você está num tempo da graça totalmente estabelecida. Você não pode atribuir a experiência da igreja primitiva para você hoje como igreja. Você está vivendo em um outro tempo. Então você se dizer pecador hoje é uma blasfêmia contra o Senhor Jesus Cristo. Não, você não é pecador, você é nova criatura. Mas Cristiano, eu tenho uma carne, a minha carne ela comete, né, pecados, que pecado significa errar o alvo, né? Então a minha carne ela erra, ela é isso e aquilo. Amado, lute contra ela. Não permita que a sua carne te dê deslizes e te traga mais consequências. Mas Deus não lhe conhece segundo a carne.
A palavra diz que a carne morreu na cruz. O velho homem foi desfeito lá. Está em Romanos, capítulo 6, versículo 6. Entende? Então você tem uma carne, todos nós temos, enquanto estivermos vivos aqui biologicamente, temos uma carne. Ponto. Agora, porque você tem uma carne, você vai se dizer pecador? Não, o Senhor já matou o velho homem. Então, pecador é antes da cruz. Ou quem nasceu lá. Então, você não pode se dizer pecador hoje. Ainda que a sua carne tenha debilidades. Você tem que se confessar nova criatura, porque é o que você é. E percebe isso? Então, todo esse pensamento aí do sistema é um pensamento do Antigo Pacto. Seja o pensamento velado, como eu disse, ou o pensamento aberto, né? Que fala abertamente, não, tem que cumprir a lei, tem que viver debaixo da lei. Amado, quem vive assim não vive renovação alguma na mente. Não tem. Pode cantar que é renovado, pode se dizer igreja renovada. Tem esse conceito, né? Oh, a nossa igreja é renovada. Eles pensam que renovada é falar nas supostas línguas estranhas. Né? Que é essa língua pentecostal, que na verdade não tem na Bíblia isso aí também, né? As pessoas falam as supostas línguas estranhas, que na verdade o dom de línguas é um dom de idiomas, biblicamente, mas as pessoas inventaram uma língua que eles chamam de glossolalia, né? E falam aí umas línguas que na verdade é quase que uma esquizofrenia. Entende? E dizem que isso é dom de línguas. E dizem que isso é renovo. Não, a minha igreja fala em línguas. Ah, eu falo o quê? Idioma? Vocês têm o dom de idioma? Não, é a glossolalia, é balá para cá, balá para cá. A nossa igreja é renovada. Você entende que o conceito de renovação é totalmente deturpado? Você falar supostas línguas de anjos, que eles dizem que é de anjos, isso não é ser renovado. Pelo contrário. A renovação é só por meio do evangelho da graça. O evangelho da graça foi dado ao apóstolo Paulo, somente ao apóstolo Paulo. Veja só o que Paulo falou a respeito disso. Atos capítulo 20, verso 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Olha o que o apóstolo está dizendo. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira. É o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que ministério é esse? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Evangelho que Paulo disse que recebeu da boca do justo, que ele disse que recebeu por revelação. Ele diz assim, escrevendo aos Gálatas, esse evangelho da graça eu não recebi de homem algum, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. E por que Paulo recebeu então esse ministério de dar testemunho do evangelho da graça? Para que houvesse a verdadeira renovação, meu amado irmão, minha amada irmã. Porque sem a graça, como diz o tema, não existe renovação. Então, o que adiantava Jesus inaugurar, né, um novo pacto e o povo viver com a mente no antigo? Não, era preciso alguém para explicar o novo pacto. Alguém para profetizar sobre a cruz. Esse alguém foi Paulo. Por isso que Paulo chama, né, o evangelho da graça de palavra da cruz. Era necessário alguém para explicar esse entendimento. Então, o Senhor Deus revelou a Paulo o evangelho da graça, para que houvesse o renovo. Amado, a revelação da graça não viria por meio dos outros apóstolos. Os outros apóstolos foram enviados para os judeus para pregar para os judeus a respeito do Messias. Olha, o Messias já veio. O Messias que vocês aguardam é Jesus. E logo ele trará um juízo. E essa era a mensagem dos apóstolos. Entende? Eles não tinham chamado de falar da revelação da graça. Ainda que Pedro, você encontra Pedro nas suas cartas falando alguma coisa muito parecida com a graça, mesmo porque Pedro andou com Paulo, né? E Pedro chegou a dizer que Paulo falava coisas difíceis de se entender. Ainda assim, o evangelho da graça não viria por eles, porque não era o chamado deles. Gálatas 2. No estudo anterior, no estudo passado, nós lemos o versículo 14. Eu quero ler hoje um pedacinho maior do contexto aqui, do versículo 11 em diante. Vamos lá. Olha só o que Paulo fala aqui para eles. Em especial para Pedro aqui.
Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe na cara. Paulo enfrentou. E Pedro era um dos cabeças ali, respeitado e tal, né? Porque Pedro era repreensível. 12. Vamos observar com calma o 12. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, observe aí, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele, Pedro, comia com os gentios. Observe que isso não era permitido para os judeus. Tá? Para quem estava debaixo da lei lá, amado, não podia comer com os gentios. Mas Pedro estava lá comendo com os gentios, numa boa. Mas, quando eles chegaram, o pessoal lá da parte de Tiago, o grupo lá de Tiago, o Pedro foi se retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. Amado, quem eram os da circuncisão? O povo do Tiago lá. Era da lei, filho. Tiago pregava Jesus? Pregava. Mas eles não divorciavam a igreja da lei, os judeus em especial. Tanto que o Tiago diz, né, em Atos, né? Paulo, há muitos judeus que creem, todos são zelosos da lei. Então, os da circuncisão que vieram da parte de Tiago, o Pedro ficou apavorado. Agora eu pergunto para você que está me assistindo, por que Pedro ficou apavorado e saiu fora? Percebe? Por que Pedro saiu? Porque, obviamente, havia o peso da lei na mente deles. Pedro já estava mais na graça. Estou comendo aqui com os gentios. Mas quando o povo chegou, Pedro saiu fora. Ora, veja bem, se eles estivessem na graça, vamos raciocinar. Se eles estivessem na graça, o Pedro sairia ali? Pensa comigo. É claro que não. Está todo mundo na graça, glória a Deus. O pessoal de Tiago chegou, vamos sentar, vamos comer junto. Mas não, como o pensamento era da lei, quando o pessoal de Tiago chegou, Pedro, vou sair fora. É só você raciocinar. Veja, eu não estou inventando nada, está na Bíblia, tá? 13. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé, olha só, mas Barnabé que andava com Paulo, hein? Se deixou levar pela sua dissimulação. Mas dissimulação, olha só que coisa. E aí vem o 14, que nós lemos na semana passada. Mas, quando eu vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro perante todos: se tu, sendo judeu, Pedro, vives como gentios e não como judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha aí, amado. Percebe a hipocrisia? Percebe que os outros apóstolos, além de Paulo, jamais trariam a visão da graça para o povo? A missão deles era outra. Eles pregavam Jesus, mas eles não divorciavam a mensagem da lei, diferentemente do chamado de Paulo. Então foi através do chamado de Paulo, amados, é que houve a verdadeira renovação da mente. Porque a renovação não é falar balá na igreja. A renovação não é... Outras pessoas dizem assim, não, minha igreja é renovada porque além de falar o balá pentecostal, a minha igreja agora permite a mulher usar calça, a minha igreja permite a mulher passar batom, permite o homem andar de bermuda. A minha igreja é renovada. Olha o pensamento do povo. Onde que isso é renovo? Isso é uma bobagem isso aí. O renovo é aqui, ó. Renovação da mente. Efésios 4, 23. Vejam só. A vos renovar, olha aí, amado, no espírito, aqui no espírito podemos interpretar ou entender como o âmago, né? A parte mais íntima da mente, né? A vos renovar no espírito da vossa mente. É o entendimento, a mente que é renovada. Agora, amado, deixa eu abrir um parênteses interessante aqui. Alguns podem questionar assim, irmão Cristiano, como é que você pode pregar contra os 10 mandamentos, cara? Isso é um absurdo. Como é que você pode dizer que não tem que cumprir os 10 mandamentos na letra?
Amado, sabe por que eu afirmo isso categoricamente? Primeiro por aquilo que eu falei agora há pouco, né? Paulo chamou a lei, o que foi gravado com letras em pedras, de ministério da morte. Nós vivemos o ministério da vida, o ministério do Espírito. Percebe? Esse é o primeiro ponto que eu já havia falado. Mas há um ponto importante aqui. A renovação da mente, o que ela traz? Se você ler o contexto, eu até deveria ter colocado aqui no esboço, eu acabei não colocando, mas não tem problema. Se você viu o contexto aqui do Efésios 4:23, o contexto imediato, você vai ver Paulo falando assim, ó, vocês devem se afastar, se despir do velho homem, né, e assumir a direção do novo homem, vestir-se do novo homem, porque renovação da mente traz isso. Ou seja, o que Paulo está dizendo? A mente foi renovada, você não precisa da lei, dos mandamentos mais, porque você com a mente renovada, ou seja, com o evangelho verdadeiro revelado no seu entendimento, você agora tem a direção do Espírito. Por isso que Paulo diz, inclusive, que os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então, se a renovação da mente, segundo esse contexto desse versículo que a gente acabou de ler aqui, se ela nos faz nos vestirmos do novo homem, então eu já tenho, a partir do novo homem, a direção do Espírito. Então, se eu tenho a direção do Espírito pela renovação da minha mente, eu não preciso de 10 mandamentos. Alô? Você entendeu? Porque eu já tenho a direção do Espírito. Os 10 mandamentos foram para dar direção na carne. Pegou? Porque antes da cruz a carne estava viva. Ou seja, a carne era atuante e só ela era atuante. Não havia espírito. O espírito estava morto. Vocês estão entendendo o ponto? O espírito estava morto antes da cruz. Então o que atuava era a carne, junto com a lei. A carne trouxe morte, a lei trouxe condenação, a lei imputou o pecado, lei e carne andavam de braços dados, né? Trazendo condenação. Então a lei foi dada em função da carne. Os 10 mandamentos vieram para a carne. Agora, na graça, a tua mente foi renovada. E aí você se despiu da carne e se vestiu do novo homem. Ora, se você tem um novo homem ativado, né, vivo, vivificado, você não precisa da lei, você tem o Espírito Santo na tua vida. Então, a presença e a direção do Espírito substitui a lei, seus 10 mandamentos e os 613 decorrentes. Ou você é guiado pela lei, ou você é guiado pelo Espírito. Paulo diz que os filhos são guiados pelo Espírito. Percebe? Então não tem essa de você cumprir lei, não faz sentido isso aí. O pessoal está na internet ensinando os 10 mandamentos, como se cumprir os 10 mandamentos. Isso é um absurdo, isso é um assinte. É uma vergonha para quem diz defender Jesus. E fica dizendo que o povo tem que cumprir na letra. Não, você tem um espírito. A renovação da mente faz você se vestir do novo homem. Olha, para que você precisa de lei, então? Vocês estão entendendo o ponto, amado? Ah, mas Cristiano, e o sábado? O sábado é Jesus, filho. Pelo amor do Senhor. O que Jesus disse, ainda nos dias da sua carne? O que ele disse? Vinde a mim os que estão cansados, e acharão descanso para a vossa alma. Em mim, em Jesus, vocês vão achar descanso. Amado, o que Jesus está dizendo? Eu sou o sábado de vocês. Entende que nós estamos no sábado todos os dias? Porque o sábado é a nova aliança. O sábado é a graça. O sábado é o descanso. O Shabá é eterno. Ele é eterno, mas é em Cristo. As pessoas querem guardar sábado de 24 horas e por isso dizem que o povo tem que viver ainda cumprindo 10 mandamentos. Você não precisa da letra. A letra mata. O Espírito vivifica. Você já tem a direção do Espírito. E uma vez que você tem a mente renovada pelo verdadeiro Evangelho, obviamente o Espírito é que te guia. Pegou, né? Então, amados, o único caminho para que a igreja do Senhor Jesus, e quando eu digo igreja, claro, eu não estou falando de denominações. Denominações não existem, isso é bobagem, tá? É a igreja fulana de tal, a igreja não sei o quê, igreja CNPJ não sei o quê. Isso é besteira, isso não existe isso aí. A igreja é a igreja do Senhor na terra, é o povo de Deus, ponto.
Não é prédio, não é placa, não é CNPJ, não é nome, não é tarja. A igreja é o povo. Então, o único caminho para o povo, para a igreja, alcançar renovação é o evangelho da graça. A nossa luta em pregar esse evangelho é para isso. Porque a mente do povo nunca será renovada se ele não conhecer o evangelho da graça. O povo pode até ser, e eu creio que a grande maioria é, salvo sempre salvo, salvo da morte. Isso eu creio. Mas e o entendimento? E o galardão? E as boas obras ainda nesta vida? Só pela revelação da graça. Então a renovação do entendimento só vem por meio da graça. Foi por isso que o Paulo recebeu essa revelação, como eu disse, para que esse entendimento fosse espalhado. Né? E foi exatamente isso que Paulo disse, por exemplo, que ele queria ver no meio dos israelitas. O Paulo queria a salvação do entendimento dos israelitas. Queria que a mente as mentes deles fossem renovadas. Romanos 10, versículos 1 e 2. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Muitos aqui interpretam como salvação eterna. É claro que não, a salvação eterna foi concluída na cruz e na ressurreição do Senhor. Tá? Na cruz o Senhor salvou os seus filhos, primeiro da morte espiritual, ao ressuscitar, houve a primeira ressurreição espiritual. Né? E aí Jesus inaugurou, então, o 7º dia, inaugurou a graça e concluiu tudo na sua vinda. Então aqui não é salvação eterna. A salvação eterna teve a ver com a cruz, com a ressurreição e com a vinda do Senhor. Aqui é a salvação do entendimento. Veja o contexto, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus. Ou seja, os israelitas têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então você vê que é uma questão de salvação do entendimento. Eles têm zelo, mas não têm entendimento. Amados, a igreja dos romanos, né, a igreja a qual Paulo escreveu esta carta aqui, que nós acabamos de ler esse trecho, né, a carta aos romanos, era uma igreja que havia muitos judeus nela. Porque você vê essa igreja dos romanos, né, carta à igreja aos romanos, parece que é uma igreja só de gentios. Havia muitos judeus ali. Entende? Eu, particularmente, entendo que era uma igreja híbrida, né? Judeus e gentios ali misturados. Tá? Só que devido à influência dos judaizantes, aquela igreja certamente não tinha alcançado toda a revelação da graça. Você pode notar, amado, o esforço, é só você observar, o esforço do apóstolo Paulo em explicar detalhes da graça nessa carta. A carta aos Romanos era tão rica, certamente porque aquela igreja precisava muito dessas informações. Então vocês podem notar, por exemplo, no capítulo 5 e 6 da carta aos Romanos, né? O apóstolo Paulo ele ensinando sobre o pecado, né? Sobre o velho homem que morreu e tal. Aí no capítulo 7 ele segue falando do pecado, só que ele já inicia... E na verdade esse negócio de capítulo não tinha na carta, tá? Esse negócio de capítulo foi inserido depois, mas tudo bem. No trecho correspondente aos capítulos 5 e 6, né, que nós conhecemos como capítulos 5 e 6, Paulo já fala ali de pecado. No 6 ele fala, né, do velho homem, que já morremos para o pecado e não sei o quê. Aí no 7 ele já inicia falando do marido morto. É aquela história de Jesus ressuscitado, Jesus de Nazaré. Percebe? Vocês estão entendendo isso? E aí Paulo já fala dos dois maridos. Olha, o marido que morreu é Jesus de Nazaré. O marido, marido vivo é o ressuscitado. Por que Paulo falou isso para os romanos? Obviamente, para que os romanos descolassem o seu pensamento de Jesus de Nazaré. Porque por causa da circuncisão de pessoas como esses da parte de Tiago, por exemplo, né, as igrejas estavam muito permeadas da lei e desse pensamento em relação a Jesus de Nazaré. Havia muito isso, o povo muito voltado com a visão para Jesus de Nazaré. E Paulo tinha a revelação da graça. Ele disse, não, gente, você não tem que viver no marido morto. Jesus de Nazaré morreu. Agora nós pertencemos ao outro. Isso é o capítulo 7 da carta aos Romanos. Você está percebendo o esforço de Paulo para que o povo daquela igreja tivesse a renovação do entendimento? Porque eles estavam com um pensamento muito para Jesus de Nazaré, segundo a carne. A Paulo disse, não, gente, o marido morto está morto. Nós pertencemos ao outro. Então vocês não têm que olhar Jesus debaixo da lei como nazareno, mas olhar Jesus como ressuscitado. Então os amados podem observar
esse esforço de Paulo, né, em falar de pecado, falar de Jesus ressuscitado. E aí, em versículos 8, 9, 10, ele segue o raciocínio, né, de salvação, de predestinação, capítulo 11 e tal. Por que Paulo teve todo esse esforço e por que a carta aos Romanos é tão rica? Porque aquela igreja, em especial, justamente por causa dos judeus ali que estavam debaixo da lei, precisava que a mente fosse renovada. As mentes daqueles irmãos que estavam ali naquela igreja precisavam de renovação. Então Paulo escreveu essa carta tão maravilhosa e detalhada para isso. Entende? Não por acaso no capítulo 12 Paulo fala isso aqui, ó, Romanos 12, versículos 1 e 2. Esses versículos, aliás, são clássicos da graça, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só. Agora veja o 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pegou aí? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, vamos lá. O que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? O que é? É a graça. Paulo está dizendo o seguinte: para vocês experimentarem a graça como ela é, tem que ter a mente renovada. Porque, veja bem, a mente renovada, ela traz o quê? A manifestação do novo homem, aquilo que nós vimos lá em cima em Efésios, né? A mente renovada sem a lei, sem obras da lei, sem o antigo pacto, ela é renovada. Consequentemente, o Filho de Deus que se reveste desta renovação, ele se reveste do novo homem. Então ele tem a mente transformada e passa a viver com o novo homem ativado na vida dele, vamos dizer assim, né? Essa revelação da graça faz isso. Ela ativa, por assim dizer, né? O pensamento renovado, ativa o novo homem, as atitudes do novo homem, né? E a pessoa passa a ter obras de acordo com o novo homem. Ainda que exista, obviamente, a carne, ainda que a carne lance dardos, a gente lute contra ela, etc. Isso existe, claro, obviamente. Mas você tem a direção do Espírito e o seu novo homem está atuante. Então você vê que Paulo falou isso aqui para os romanos, não foi à toa. Romanos, renovem a sua mente. Vocês não precisam da lei, basta vocês renovarem o seu entendimento pelo Evangelho. Então é um convite de Paulo para aquela igreja, que havia muitos judeus ali, cumpridores da lei, preocupados com os mandamentos, preocupados com o tipo de comida que se podia comer, com isso, com aquilo. E Paulo queria a renovação daquele povo, da mente daquele povo, para que eles pudessem experimentar a graça. Só experimenta e vive a graça, amado, quem tem a renovação do entendimento, quem teve a mente transformada. Essa transformação da mente, esse renovo no entendimento, também é conhecido na Bíblia como arrependimento. Antes da cruz, o arrependimento tinha muita relação com o pecado, né? Arrepender-se do pecado. Só que na cruz o Senhor aniquilou a condenação, aniquilou o pecado, né? Cumpriu a lei. Então, a partir dessa obra do Senhor consumada, o arrependimento ele tem relação com a mudança de mente, que é, inclusive, o sentido original da palavra. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, é a mudança da mente. Então, arrependimento em graça é isso. É você ter uma mente envolvida com religiões, com a lei de Moisés, com filosofias humanas, com ateísmo, etc, etc. E a sua mente é transformada para viver o Evangelho. Essa mudança de mente, de religião para a graça, é o verdadeiro arrependimento que Deus nos conduz. 2 Timóteo 2, vamos ler 24 e 25. Ao servo do Senhor não convém brigar, claro que não, mas sim ser amável para com todos. Olha o teu chamado aí, amada, ser amável, hein? Apto para ensinar, paciente. Olha lá, 25. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Amado, é com mansidão, hein? Não é com debate, não é com briga, não é com imposição. A revelação da graça não chega assim, tá? Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Ó, levando-os ao quê?
ao conhecimento da verdade. Pegou o que é arrependimento? É você conhecer a verdade. Então a sua mente está lá, a pessoa está aqui se opondo ao evangelho, né? Naturalmente, o Paulo está falando aqui dos judaizantes, dos que queriam que a lei fosse cumprida. Muito provavelmente é isso aqui que Paulo está falando. É claro que havia outras doutrinas, outros pensamentos, filosofias, gnosticismo. E havia muitas coisas que ficavam ali ao redor das igrejas, querendo invadir as igrejas. Mas a principal influência negativa na igreja, obviamente, eram as obras da lei. Tá? Então, essas pessoas ficavam se opondo. Aí Paulo diz assim, olha, Timóteo, seja paciente com essas pessoas que se opõem. Tenha esperança, ensine para elas, e tenha esperança que Deus, porque é Deus que revela. Tenha esperança que Deus lhes traga o arrependimento, ou seja, a mudança de mente, para que elas conheçam a verdade. É isso que a igreja atual precisa. Conhecer a verdade da graça. Ter a mente renovada, verdadeiramente renovada, para que ela possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, para que possa experimentar a graça. Para que possa viver a graça já nesta vida. O descanso espiritual já nesta vida. Não só na eternidade, mas já. Por que as pessoas precisam tanto disso, irmão Cristiano? Porque elas estão envolvidas com ritualismo. Sabe, as igrejas são todas aí ritualísticas. Com essas obras da lei disfarçadas de obras da graça, como eu já disse. Olha só o valor que essas práticas têm. Aqui eu vou ler um trecho da carta aos Hebreus, que se refere, obviamente, às práticas que eram feitas no templo lá da lei dos judeus, aquele templo maior dos judeus. Só que você pode, obviamente, trazer esse entendimento para as igrejas hoje. Porque as igrejas hoje têm o mesmo pensamento de templo. Percebem? Tem o mesmo pensamento de cerimonialismo. Entende? Não é mais o templo dos judeus, mas é o templo batista, é o templo da Assembleia, é o templo da Universal. Vocês estão entendendo? É o mesmo pensamento ritualístico. Olha só o que Paulo fala sobre isso. Hebreus capítulo 9, vamos ler os versículos do 6 até o 10. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes. Havia então a primeira tenda e a segunda tenda, que era o santo dos santos, né? Então, os sacerdotes chegavam à primeira tenda celebrando os serviços sagrados, que eram os serviços mais corriqueiros e diários. Mas na segunda, versículo 7, né? Mas na segunda, no segundo tabernáculo, né? Só o sumo sacerdote, né? O sacerdote-chefe, uma vez por ano, não sem sangue, ou seja, ele tinha que apresentar sangue, né? O qual ele oferece por si mesmo e pelos erros e pelos pecados do povo. 8. Dando o Espírito Santo a entender com isso, que o caminho do santuário não está descoberto enquanto subsiste a primeira tenda. Observe, amado, a primeira tenda aqui que está falando é uma alusão ao próprio templo em si. O templo no total. O que o apóstolo está dizendo aqui? Olha, enquanto esse templo de Jerusalém está de pé, o caminho do santuário, que é uma alusão ao caminho da graça, né? Tanto que no capítulo 10 ele diz que o Senhor inaugurou um novo caminho, né? Então esse caminho do santuário é uma alusão figurativa ao caminho da graça. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o Espírito Santo dá a entender com isso que o caminho da graça não está totalmente aberto enquanto esse templo está de pé. A figura é essa. Tá? Agora veja, versículo 10. 9, perdão. Versículo 9. Que é uma parábola, tá vendo? É uma metáfora, né? Para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifícios. Lá no templo que ele está falando. Quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Meu Deus do céu abençoado. Como que alguém pode ler isso aqui e ainda se manter preso em templos de homens? Oferecendo sacrifícios em templos?
Não sacrifícios de animais, mas oferecendo jejuns, oferecendo festas judaicas e colocando bandeirinha de Israel na chamada igreja, e guarda o sábado, e faz isso e aquilo, e come Santa Ceia, que nem existe na Bíblia, e faz isso, e faz a campanha, e bebe a água ungida, e pega a água benta, e pega a vassoura da vitória, e pega a bala ungida de não sei do que, e o óleo de Israel. Amado, como é que as pessoas vivem nisso? Esse tipo de mover templário não tem valor nenhum, não pode aperfeiçoar. Como eu disse, aqui uma alusão àquele templo que estava de pé lá dos judeus, mas você pode trazer e contextualizar para os templos, entre aspas, de hoje. Não podem aperfeiçoar o que presta culto. Não pode, não tem como. O que nos aperfeiçoou para sempre foi o sacrifício de Jesus. Agora sim o versículo 10. Consistindo somente em comidas e bebidas, cerimônias, né? Tá? E várias abluções. Sabe o que é ablução? Ablução é batismo em água. É lavagem por meio da água. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções, umas ordenanças da carne, impostas até o tempo da reforma. O tempo da reforma foi no ano 70, com a destruição daquele templo maldito. Vocês percebem? Na vinda do Senhor em juízo sobre Israel, aquele templo foi destruído pelo Império Romano. Ele ruiu, veio abaixo. Foi o tempo da reforma. Enquanto aquele templo estava de pé, o caminho da graça não estava totalmente aberto. E você percebe que o que era oferecido lá não tinha poder de aperfeiçoar ninguém. Assim como o que se faz hoje nos templos atuais não tem poder nenhum de aperfeiçoar nada. Então o povo de Deus tem que ter essa renovação do entendimento para que o povo se liberte disso. A função do Evangelho da Graça é essa. A função é essa. Libertar a mente, renovar, verdadeiramente renovar, né? A mente do povo. E veja bem, amado, o povo tem que ser renovado não é só da obra da lei em si, das obras da lei disfarçadas de obras da graça, ou das que falam abertamente que tem que se viver na lei. Não é só isso a libertação, não. O povo tem que se libertar de muitas outras heresias. Porque no meio das chamadas igrejas, não há só a heresia de se viver em obras da lei. Essa é a principal heresia. Né? É a principal maldição, que inclusive é o que põe o povo debaixo de maldição, né? São as obras da lei. Mas não há só isso. Existem muitas outras heresias no meio das chamadas igrejas que nós precisamos combater. São as fortalezas que Paulo falou. O nosso chamado é destruir fortalezas, para que a mente do povo esteja cativa a Cristo. A sua mente, você que hoje está em graça, ela está cativa a Cristo. A sua mente está renovada e estará para sempre. E cada vez mais, porque o renovo é constante para a glória de Deus. E eu quero encerrar, então, com 2 Coríntios 4,16. Esse versículo também é maravilhoso e é um clássico também da graça. Vamos ler? Por isso não desfalecemos. Glória a Deus. Mas, ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, ou seja, o homem exterior se corrompe, envelhece, adoece, etc. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Glória a Deus. Graças a Deus. O renovo é dia a dia. O renovo é constante na sua mente. Ainda que você esteja envelhecendo, todos nós estamos envelhecendo, o tempo vai passando, etc. Isso não importa, isso é só na carne. No espírito é só renovo. Renovo por meio do Evangelho da Graça. Amado, o Evangelho da Graça precisa ser pregado aos 4 cantos da terra, a todos, para que o povo tenha a oportunidade de conhecer essa verdade, receber esse entendimento e viver e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.